Olá, seja bem-vindo ao Viva Podcast do Rituale, o maior spa médico do Brasil. Aqui a gente entende que a saúde não é só a ausência de doença, mas sim a compreensão da relação entre corpo, mente e espiritualidade. E hoje nós vamos mergulhar num tema extremamente profundo e universal, que para muitos é silenciosamente presente, que é a dor. Mas não é a dor apenas como um sintoma, mas sim a dor como um chamado de vida. Eu sou Bruno Romão, sou o host do podcast Viva Rituale e quero convidar o nosso Dr. Matheus, que vai ser a pessoa que vai falar disso hoje, onde ele já atendeu milhares de pacientes. Ele é médico cirurgião, especialista em dor crônica, criando o projeto Você Sem Dor, que é um protocolo inovador baseado em neurociência, espiritualidade e compaixão. Isso, Matheus? É isso aí, Bruno. Tudo bem? Então, tudo ótimo. Então, prepare-se para essa jornada de muito conhecimento, cuidado e transformação. E, Matheus, para a gente já dar aqui o pontapé inicial, o que é dor? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu fico extremamente lisonjeado de estar aqui, dividindo um pouquinho do meu trabalho. Vale. Dor, dor é muita coisa, depende da métrica que vamos utilizar. Dor é um sinal vital. A dor ela é fundamental para a gente sobreviver. Você imagina, Bruno, se você tivesse uma infecção no abdômen e um apendicite e não sentisse dor. Como você saberia que as coisas não estavam indo bem? Se você machuca sua mão, se corta, você precisa ficar com a mão repousando. Se não doer, você não fica. O problema é que existe um momento bem específico em que ela deixa de ser sinal vital e ela se torna uma doença. É então que é onde eu ajudo os pacientes. E vendo, né, estudando um pouquinho do seu trabalho, eu vejo que na sua visão a dor ela não é só médica, né? E ela é humana também. E eu achei um trecho muito legal onde você fala que a dor é o idioma mais antigo do corpo. Fala um Sim, pouquinho mais disso para mim. o- desde os primórdios da nossa vida, essa é uma discussão filosófica, que a dor é presente. Olha que interessante. A Associação Internacional de Estudo da Dor definiu dor como uma experiência sensorial desagradável, podendo ter ou não uma lesão tecidual. O que quer dizer isso? Coceira pode ser dor, porque ela é uma experiência sensorial. Se ela é uma experiência, ela é pessoal. Uma sensorial sensitiva, a pessoa sente no corpo. Pode ser queimadura, pode ser choque e pode ser realmente uma lesão. Hipócrates definiu de uma outra forma. Hipócrates, ele coloca o nosso corpo tendo líquidos, cores. Então, o líquido branco seria o sistema linfático. O líquido vermelho, o sistema sanguíneo. O líquido verde, a bile. E tinha o líquido negro, que é um líquido invisível. E ele chamou de melancolia, porque é aquilo que a gente não vê, mas que acaba com a gente. Então, existe, quando a gente olha para a dor e fala de outras especialidades também, trabalhando sobre dor, seria, assim, um ultraje, um absurdo eu querer resumir dor a um simples machucado. A dor, ela é multifatorial, ela no cérebro, ela está ligada em diversas áreas relacionadas ao sofrimento, à emoção. Então, não tem como eu olhar para um paciente que tem dor crônica, onde a dor deixou de ser um sinal vital e tornou-se uma sombra que, na verdade, corre atrás da pessoa o tempo inteiro. Ela tornou-se uma melancolia, né? Então, é justamente nesse momento que a gente precisa de um grupo. Não é um médico sozinho, não é um remédio, não é um psicólogo, não é um fisioterapeuta, é um grupo. Aquilo não nasceu da noite para o dia, mas temos que ter pessoas especializadas para poder cuidar desse paciente. Uau. E, e quando você fala, né, que
essa dor, né, ela acaba afetando diretamente, né, todos os sistemas, porque não é só o sistema fisiológico. E quando o Hipócrates fala, né, da melancolia, ele fala muito mais dessa questão da emoção. E um dos dias, para quem não sabe, o Dr. Matheus está fazendo a Semana da Dor Crônica aqui no Rituale. Você comentou sobre o impacto que a dor tem diretamente na vida social da Sim. pessoa. Fala um pouquinho mais disso pra gente. É uma cascata. É uma narrativa, né, de todo paciente tem dor crônica. A dor crônica ela começou de forma aguda. Então, a primeira coisa é definir o que é dor aguda e dor crônica. A gente definiu o que é dor. Dor aguda é aquela dor que dura até 3 meses, basicamente. A dor crônica é quando isso se estende. O que quer dizer isso? São dores que não tem mais uma lesão no tecido que justifique ela sentir essa dor. Então, isso persiste. Esse paciente, a dor, ela é um processo inflamatório. A cascata das vias dolorosas, como que o corpo interpreta isso, de uma forma uma inflamação. E isso começa a ficar não só no lugar, mas esparramar para o resto do corpo. Imagina todos aqueles neurotransmissores que ficam aqui na pele, Uhum. mostrando assim, está doendo, está doendo. Tem vários vasos passando aqui. Então, esses neurotransmissores, as substâncias algogênicas, né, substâncias que elas sinalizam dor para o corpo, elas caem na corrente sanguínea e elas cruzam todo o corpo e cruzam uma coisa que chama barreira hematocefálica. Como se fosse uma rede que protege o cérebro. E elas são neurotóxicas. Então, um paciente com dor crônica, 24 horas por dia, ele está impactando o corpo dele com a dor. 24 horas por dia ele está sofrendo. Esse paciente, como eu já disse, a região da dor e das emoções são parecidas, essas regiões começam a sofrer um impacto. Elas começam a mudar a sua forma. É como se elas fossem um quadrado e viram um círculo. Só que quando elas mudam o formato delas, elas mudam também a maneira que elas trabalham. Agora, você imagina, de forma prática, você está com dor crônica, você quer sair de casa? Você quer conversar, sua cabeça está explodindo. Não. Você quer ir na academia, está com dor, você quer fazer exercício físico? Não. Justamente. Então, dor é isso. Dor é uma prisão sem grades. Esses pacientes, eles estão o dia inteiro refém de uma sensação que não é deles. E eles não conseguem mais ver uma luz para sair disso. Eu tenho pacientes que ficaram 2 anos sem sair de casa. 2 anos deitados. Justamente por isso, pelo cansaço. A pessoa pensa assim, poxa, se eu estou com dor, parado, se eu fizer algum movimento, vai ser pior ainda. Só que quando você não faz o movimento, o nosso corpo ele tem músculo, ele precisa estar movimentando. Se você não usa o seu músculo, ele para de contrair. Então, se ele para de contrair, o corpo entende assim, eu não preciso mais dessa estrutura. E aí começa a entrar gordura no lugar desse músculo. Então, uma pessoa que antes, mesmo sentindo dor, ela vai fazer uma atividade, digamos que antes ela consegue fazer 30 minutos, depois de muito tempo parada, ela consegue menos. É o processo de reabilitação. É como se tivesse uma cirurgia longa, né? Sim. Um pós-operatório longo. Então, aí o paciente, a qualquer esforço, ele continua sentindo dor. Então, cada vez mais, ele vai retraindo. Ele vai ficando com vergonha, porque todo mundo vai perguntar para ele com relação aos medicamentos dele. E aí as pessoas vão falar que isso é psicológico, que tem um chá milagroso, que tem fulano que faz alguma coisa. Só que ninguém pergunta para esse paciente, né? Ninguém está realmente interessado em saber o que está acontecendo com ele. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que mediante a dor a gente se exclui, mediante a dor a gente para de se relacionar. Isso tem alguma correlação com os nossos traumas emocionais? Porque normalmente a gente caracteriza, né, como você mesmo disse, os leigos, a dor é uma questão física, mas não. Existe algo por trás. Mas quando a gente fala de trauma emocional, dependendo do trauma do que eu vivi, eu também acabo me isolando, eu Sim, acabo não querendo me relacionar, eu quero me fechar naquele processo. Tem uma correlação? tem, total. Olha que interessante.
Eu realmente operei mais de, talvez, 1.500, 2.000 pacientes, cuidei mais de 5.000 famílias, faço diversos procedimentos para dor, sou professor disso, mas depois de tanto trabalhar com isso, eu entendi que os meus pacientes tinham um pedaço que não resolvia. Na medicina da dor, nosso objetivo, quando o paciente chega à minha frente, e eu vou submeter ele a uma cirurgia, por exemplo, colocar um implante de chip na coluna dele. Eu falo assim, olha, o meu resultado, se ele melhorar 40%, é muito bom. Vai ficar no máximo 60%. O nosso resultado ideal, ele gira em torno disso. Então, se a pessoa tem uma dor 10, diminuir a 60%, está ótimo. Ótimo, ela consegue fazer as atividades dela, mas ela não fica, digamos, muito boa, ela não fica 100% 100%. satisfeita. E aonde que está esse restante, então? Cadê esses 50% que a gente não consegue alcançar? A gente consegue alcançar 20%. E, e eu me baseei muito, eu gosto muito da literatura russa, Dostoiévski, por exemplo, e haja sofrimento ali. E aí, estudando, então, as vias anatômicas que cruzam as vias dolorosas, elas estão no mesmo lugar. Muitas delas são bem parecidas. E aí a gente pode pensar que a pessoa tem benefício, tem ganho secundário quando ela sente dor. E ela não percebe isso. Se eu virar e falar para o paciente de dor crônica que ele tem ganho secundário, ele vai ficar super chateado. Porque ele fala assim, eu sinto dor, eu estou sofrendo, eu não tenho ganho secundário. Mas olha que um caso real. É uma empresária, talvez ela esteja ouvindo aí essa história e ela vai se identificar. Quando ela era jovem, o pai dela agredia muito ela. Ela e as irmãs dela, mas principalmente ela. E não havia afeto. Toda vez que ela pedia um abraço, ela tomava um tapa. Era assim. E na última agressão, foi uma porrada aqui, um murro na nuca. E quando eu a conheci, ela estava indo diariamente na emergência fazer medicação para dor. E ela não aguentava mais, cansada. O que eu ofereço para esse paciente? Eu ofereço acolhimento. Eu ofereço, se for cirúrgico, a gente opera, mas a gente cuida tanto do corpo, da mente e do espírito. A gente cuida dos três do paciente. Ela tinha uma dor de cabeça que não resolvia com nada. E depois da jornada, ela entendeu, né, depois de uns 2, 3 meses de tratamento, ela entendeu que ela precisava era atenção. Ela me disse isso. Ela não vai mais hoje na emergência, não vai mesmo. Ela não precisa mais que o esposo dela leve ela no hospital. Dê atenção. Justamente, só que ela tem um outro tipo de atenção. Agora ela tem qualidade com o esposo. E ela entendeu e falou assim, doutor Matheus, o que eu vi de diferente é que eu precisava estar doente para alguém gostar de mim. Então, hoje, as pessoas estão comigo porque elas querem. Eu sento na mesa e vão sentar junto comigo. E aí, então, eu não sinto dor. Porque eu não preciso mais sentir dor para isso acontecer. Então, tem clara relação, né, com os traumas da infância. E uma coisa que é melhor ainda. Se as regiões cerebrais de atuação da emoção e da dor e do sofrimento são parecidas, a estimulação é parecida, então, se eu entrego alegria para quem tem dor e sofrimento, ela sofre menos. Então, ela sente menos dor. Então, por isso que muitas vezes, operando, não tem o melhor resultado. Claro que tem paciente que tem que operar. Mas o grande problema hoje, que eu vejo, dos casos que eu atendo, porque tem uma frase que ela é mandatória no meu consultório, que é assim, doutor, todos os médicos já falaram que não tem mais nada que possam fazer por mim. Eu adoro essa frase, porque eu gosto de caso difícil. Mas a questão não é que não tem mais nada que possa ser feito e que é intratável. A verdade é que estamos olhando para o problema com a lente errada. Então, a gente tem que prestar atenção no paciente, na história dele, no nicho familiar dele, na religião dele, como que ele cuida. Porque senão vai ser só mais um remédio. E aí realmente não se cura dor com remédio. E muito legal a gente estar falando disso, porque meu primeiro movimento de atuação na área da saúde é através da fisioterapia. E eu acabei deixando a fisioterapia de lado e partir
para o lado da psicologia, psicanálise, me aprofundei hoje nos meus estudos, justamente por quê? Porque no consultório, quando eu atendia meus pacientes, não tinha mais fator biomecânico, não tinha mais fator radiológico, exame de imagem que justificava. E aí eu percebi muito isso que você trouxe, né? Os aspectos ambientais, emocionais que impactavam, né? Dentro da PNL a gente faz uma pergunta, né? Qual é a intenção positiva disso? Que é o que você tá trazendo como ganho secundário. E as pessoas se ofendem, né? Porque vai ter intenção positiva nessa dor? Sim, Vai. né? Que é esse cuidado. E até pensando nisso, como que o ambiente familiar, o ambiente corporativo, o habitat dessa pessoa influencia diretamente nessa predisposição à dor ou em transformar essa dor de algo agudo para crônico? Como que o ambiente Olha, influencia isso? interessante, Bruno. Imagina só, o nosso corpo precisa de cuidado, precisa de carinho, precisamos ser gentis com o nosso corpo. Eu trabalho, digamos, 80, vou dar aqui o número, assim, eu trabalho 40 horas por semana e eu começo a trabalhar 80, 100 horas por semana. E eu continuo acordado, porque tem estimulantes, eu vou motivado porque eu ganho dinheiro, só que isso não está fazendo bem para mim. E aí você fica uma semana, você fica 2 semanas, 3 semanas, e as coisas não, não melhoram, sabe? Uhum. E aí o seu corpo, ele tem que te dar uma resposta para te parar. Eu tive um chefe que ele falava assim: lembra da sua coluna. Se você não lembrar dela, ela vai lembrar de você. O que que ele quer dizer com isso? Se a gente não oferecer o que é necessário, o nosso corpo vai dizer. Então, e é até interessante que a dor sendo um sinal vital, a dor é uma forma de frear a gente. Se eu passo 8 horas por dia sentado, e tem estudo científico falando disso, que hoje trabalhar em pé ou mudar a cada 1 hora é benéfico para o corpo, não traz nenhum prejuízo. Porém, se eu ficar 8 horas sentado, as minhas articulações e minha musculatura ficam na mesma posição e não contrai. Então, isso produz dor. Se eu trabalho de forma estressante, se eu tenho que ficar batendo meta em cima de meta, se é um lugar barulhento, tudo isso induz ao estresse. Imagina no CTI, que é muito barulhento, é muito aparelho. Agora, imagina numa fábrica, né? Ou, por exemplo, num ambiente corporativo onde tem mesa compartilhada. Então, isso tudo pode promover o estresse. Então, se não tivermos válvulas de escape, de atividade física, de psicoterapia, de contato com a natureza, se ficarmos só olhando para uma cidade de concreto e aço, isso não faz bem para a gente. Então, quando a gente fala do ambiente, esse é um ambiente profissional. O mesmo serve para o ambiente de casa. Pois qual que é a vantagem de você ir para um local onde você não está em paz? As pessoas que moram em zonas de conflito, praticamente todas elas têm insônia grave. Como que ela pode repousar, dormir em paz, sabendo que alguém pode vir, né, numa área de guerra? Então, esses estados de alerta constante, tensão constante, isso contrai a musculatura. Isso muda o eixo de produção hormonal no corpo. Então começa a somar. É como se fosse um empréstimo. Você está pegando emprestado uma potência de vida que, na verdade, ela vai acabar. A gente não consegue ir na padaria e comprar ânimo e potência. E aí vem o segundo problema, que as pessoas então começam a tomar mais remédios. Coloca um remédio, melhora um pouquinho e continua no mesmo estilo. Coloca o segundo remédio, melhora um pouquinho e depois volta a piorar. E para finalizar, a atividade física, cara. O ambiente da atividade física. A gente tem na literatura médica a revisão da Cochrane, que é a melhor revisão que existe, a mais completa. E eles liberaram com relação à atividade física, que é praticamente 0% de contraindicação. O que nesse planeta tem 0%, ou digamos 1% de contraindicação? Então, ou seja, a atividade física ela é fundamental para todo ser humano, salvo, claro, aqueles que não têm uma condição específica, casos graves,
que são a exceção. Então, digamos assim, o ambiente seria uns 30% Legal. de tudo. Te ouvindo, me veio um dilema que na época que eu trabalhava diretamente com a Físio, eu tinha, né? Mas vai ser polêmico. Posso? Bora. Equipe, posso? Me permite? Quando você fala, né, sobre que o ambiente é 30%, muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado. Tanto que eu fui para essa área terapêutica justamente para aprender a ver o meu paciente de uma forma mais, vamos dizer assim, integrativa, né? Ele como um sistema completo. E muitas vezes uma visão particular minha, né? E aí aprofundando no que o Rituale carrega, né? Que é o MEV, que é a medicina do estilo de vida, eu vejo que existem alguns equívocos quando a gente fala de tratamento para dor. Porque vê uma questão isolada, né? Ah, uma dor no joelho, mas às vezes esquecia de olhar a biomecânica como completa, Sim, sim. como estava a pisada, o Sim. tênis. Eu lembro de pacientes meus corredores que falavam: Ah, Bruno, tô com uma dor no joelho que não sei o que. A primeira coisa que eu pedia para olhar era o tênis. E aí eles me achavam maluco. Pô, tu vai olhar meu tênis? Pisada, É, né? pisada. Por quê? Porque impacta diretamente o teu tornozelo, que vai impactar na biomecânica de compensação do joelho, Com né? certeza. Dentro da tua área, quais são os maiores equívocos que você vê que as pessoas têm quando se fala em tratamento de dor? Nossa, são tantos. Hérnia de disco não é igual a dor. Esse aí eu acho que é o principal. Não é porque você, deixa eu olhar até para a câmera agora, não é porque na sua ressonância tem uma hérnia de disco que você tem dor. Todo mundo vai ter uma alteração degenerativa de coluna. O segredo do exame neurológico do médico neurocirurgião é avaliar se a dor que o paciente tem condiz com a lesão na ressonância. Porque não adianta ele ter, por exemplo, uma lesão de forma bem esdrúxula na mão e ele vir com o exame do tornozelo e falar que ele é o culpado dessa dor na mão. Então, isso é muito importante, porque dor na coluna significa muita coisa. Pode ser dor de tumor, pode ser dor muscular, dor de ligamento, dor sistêmica, no sentido de um paciente estar inflamado, fibromialgia. Então, os diagnósticos são os montes. Pode ser doença reumática. O nosso objetivo primeiro é esse. Pegando esses pilares, dor é igual a educação. Eu tenho que mostrar isso para o paciente, eu tenho que dar para eles conhecimentos para eles poderem falar assim, não, realmente, ninguém nunca tinha me dito isso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, não se usa opioide forte para dor crônica. Eu tenho diversos pacientes que tomam algum tipo de opioide com dor crônica e não pode. Existe uma condição médica, farmacológica, que é hiperalgesia, ou seja, um aumento da sensibilidade, um aumento da dor induzida pelo uso de opioide. Segundo ponto. Terceiro ponto. Não é porque tem uma hérnia e ela é sintomática que eu tenho que operar. Cada vez mais, operamos menos os pacientes. Tem vários estudos que mostram se eu conseguir tratar o paciente nos primeiros meses, sem intervenção cirúrgica, usando mão de outros procedimentos mais simples, eu posso ter o mesmo resultado ou melhor do que uma cirurgia em fase aguda. Por quê? Você falou da biomecânica. O paciente tem uma hernia de disco, a dor, ela é uma consequência. A dor não é a doença em si, ela é uma consequência de algo. E o que é esse algo? É uma desordem, é um desequilíbrio de forças. Imagina um prédio que aguenta 300 toneladas. E aí eu vou colocar em cima dele mais 100 toneladas. Os pilares de sustentação do prédio, eles vão sofrer. É óbvio, porque ele não foi preparado para aguentar isso. Então, se uma paciente, que isso está ligado também à genética, ela, por exemplo, pesa 60 quilos,
E ela tem uma força muscular porque ela é sedentária. Então ela tem uma força muscular, digamos, de X. E ela ganha um pouco mais de peso ou ela muda a sua função, aquela musculatura dela já estava trabalhando no limite. Ela precisa agora de X mais 5, ela não tem esse 5. Quando ela não tem isso, a distribuição das linhas de força no corpo dela irão sobrecarregar articulações e osso. Então, o músculo sofre, ele não consegue segurar aquela energia e transfere ela para as articulações. O que acontece na articulação? Como você tem, por exemplo, uma inflamação no tendão, uma tendinite, né? Uma inflamação na articulação, uma artrite. Aí você tem uma artrite, você tem um processo inflamatório, gera uma inflamação local e uma restrição de movimento. Então, essa pessoa, o que ela faz? Para de se movimentar. E aí, então, começa todo efeito. Então, Diminuição de massa magra, justamente, aí perda de força, aquela cascata. aquela cascata. Além desses, dor não se trata sozinho. Dor é equipe. Hoje, os meus pacientes são todos cuidados com a equipe. Eu não trato ninguém sozinho. O médico ele tem uma visão, ele faz a gestão dos medicamentos, ele faz alguns procedimentos, ele faz cirurgia, os médicos neurocirurgiões. O fisioterapeuta faz a reabilitação, ou seja, ele olha para o paciente, isso pode dizer até melhor do que eu, e fala assim, esse paciente ele está com uma fraqueza no grupamento do glúteo médio, da musculatura do bumbum. Então, eu tenho que fortalecer isso para ele melhorar a pisada, para diminuir a sobrecarga do outro lado. Eu preciso de um psicoterapeuta, preciso de um psicólogo junto com esse paciente, porque ele está sofrendo, ele pode perder o emprego porque ele está com dor. Entendeu? E aí, ele é, vamos supor, se for um homem ou se for uma mulher que coordena uma casa, que paga todas as contas, se acabou esse dinheiro, é óbvio que a pessoa vai ficar angustiada. E ela tem que falar disso, ela precisa encontrar mecanismos para sair disso. A pessoa que tem dor crônica, 75% delas, perdão, 50%, 75% de quem tem dor crônica tem algum grau de insônia. O que quer dizer isso? Esse paciente dorme mal. Então ele acorda cada vez mais cansado. Então eu tenho que ter um gestor de sono no meu grupo. Eu tenho que ter terapias não farmacológicas, como por exemplo treinamento de respiração para esse paciente. Por quê? Quando os pilares da medicina do estilo de vida, quando eu ofereço para ele o básico bem feito, que a gente esquece, e aí ele começa a melhorar, ou seja, estamos no caminho certo. Mas se ele não melhora, isso aí é um sinal que a abordagem cirúrgica vai ser bem-vinda. Mas, um segredo, a maioria melhora. E, e melhora porque não só pela própria intervenção, melhora porque ele está reorganizando uma série Sim, de sistemas sim, nele, né? Ele começa a agir diferente, muda hábito, isso. muda percepção, muda, né? Você trouxe um ponto numa das palestras que eu olhei e falei assim, cara, fantástico, a questão do auto-amor, né? Para Sim. você saber, né? Que eu acho que está um pouco ligado nessa questão da compaixão, que está relacionado diretamente Uhum. ao teu programa, né? De saber aonde é o meu limite e ter o auto-amor, a compaixão, por falar, cara, não, calma aí. Aqui eu não consigo ir, né? E até pensando nisso, né? Que você trouxe essa questão. Então, a dor tem cura. Pergunta complexa. Eu, com os meus pacientes com dor crônica, eu estabeleço metas com eles. Então, o paciente chega para mim, casos reais. Caso de uma paciente, a primeira meta que ela quis estabelecer foi levantar da cama. A segunda meta foi voltar a ter encontros de domingo com a família. A terceira meta, essa foi eu coloquei, foi fazer caminhada na rua. O que está acontecendo? Uma cura. Isso. Agora, a literatura médica fala que dor crônica não tem cura, doenças crônicas, né? Mas, nesse caso, o objetivo é que o paciente volte à vida dele. Eu, por exemplo, pressão. O negócio tem que ter a pressão controlada, a pessoa continua hipertensa. Não me importa se o paciente tem um pouquinho de dor, porque a dor, ela faz parte da gente. Se perguntar para um atleta, hoje mesmo, hoje eu pedalei 25 quilômetros.
eu tô com uma dor gostosa no corpo, né? A gente fica, isso faz bem pra gente. Uhum. Só que eu quero que ela volte à vida dela. Eu quero que ela volte a ser a pessoa que trabalhava, que produzia, que ama a família, que vai para o parque com os filhos, que olha para o esposo, senta à vontade de dar um beijo no esposo, que consiga passar maquiagem. A segunda vez que eu a vi, ela foi de banho tomado e maquiagem feita. Esses são pequenos detalhes que pode parecer simples, mas quando a gente se coloca no lugar dessa pessoa, e eu pensei, né, assim, poxa, eu acho que essa maquiagem estava estragada, porque devia ter anos que não usava, né? Mas ela teve o cuidado de se olhar no espelho, de pegar um batom, de pegar um pincel e cuidar do corpo dela. Então, o que eu ofereço para pacientes, que eu digo para eles, eles têm a oportunidade de viver o extraordinário novamente. Porque a dor, ela foi devagarzinho roubando a vida dessa pessoa. E aí ela não colocou nada no lugar, só solidão. Então, realmente, para quem está disposto a tomar essa iniciativa, a minha, a minha consulta, quando eu falo com a pessoa, quando a gente decide o plano, eu falo assim, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. As coisas irão melhorar. E melhora. Isso até é algo que aqui no Rituale a gente fala bastante, né? Tanto que quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente foi buscar esse alinhamento. Porque quando a gente fala de cura de algo, né, às vezes a gente fica meio receoso, Uhum. né? Mas eu entendo que aprender a lidar de uma outra forma, dar um novo significado, um novo sentido para algo, é um processo de cura, Sim. né? Então, quando você ensina essa pessoa que tem ainda ali um processo de álgico, né? Que Uhum. tenha ainda dor, mas que ela saia da Sim. prisão, como você mesmo diz, né? Já é um processo de cura. Sim. É Sim. um processo de cura. E, doutor Matheus, me fala um pouquinho como o projeto Você Sem Dor funciona no auxílio desse movimento de cura, dessa mudança de percepção, de atribuir novos significados e fazer a pessoa viver de uma forma diferente. Olha, eu falo nas minhas palestras que eu coleciono milagres, coleciono histórias. Eu parto do pressuposto que todo mundo tem uma história bonita para se contar. A pessoa, quando chega no meu consultório, o paciente, ele está acabado. Ele já perdeu as esperanças, uma parcela importante tem ideal suicida, seja ativo ou já elaborou em algum momento. O cônjuge, seja esposa ou esposo, já não está mais. Muitos estão presentes, mas já não tem a relação de casal mais, porque dói. Não consegue, às vezes, segurar o filho no colo. Não consegue ter perspectiva de melhora. A pessoa perdeu o propósito. Então, o primeiro passo é entender qual que é a pior dor. Porque uma, inclusive, vai gerando outras, mas tem sempre uma que é pior. Depois eu faço um estudo bem profundo com relação ao estilo da pessoa, o estilo de vida dela. E aí eu mostro para ela que desse jeito não vai dar para continuar. A gente usa critérios, fórmulas, né, científicas, que elas dão uma porcentagem. Fala assim, olha, você em 10 anos você tem 15% de chance de ter um AVC. Então, se eu jogar uma moeda para o alto 100 vezes, 15 vezes vai ter um AVC. E eu explico para o paciente e eu faço uma pergunta fundamental para ele. Você está disposto a melhorar? E aí o paciente diz que sim. Eu falo, não, você está disposta a conhecer uma versão sua que não existe, que está guardada aí dentro? Tem um estudo de Harvard que eles pegaram pessoas que trabalham e viram que quem tem dor crônica rende até 30% a menos. Essa pessoa, ela experimenta uma versão 30% pior de quem ela é. Entendeu? E eu digo isso para eles, e a caminhada não é fácil. Eu falo, você vai vir aqui, você vai falar comigo que o início vai ser difícil. Mas, cara, tenha bom ânimo. Assim, você precisa, quando você cruza, a frase que eu uso, os meus pacientes vão reconhecer, quando você cruzar aquela porta, você vai ser uma pessoa dedicada a partir de hoje, não é a partir de amanhã, é de agora. Porque não dá para continuar, você está aqui vindo pedir ajuda. E eu estou te dando uma solução.
Agora, você está disposta a ser essa solução? Porque isso pode gerar uma crise de identidade na pessoa. Uhum. Você imagina, sentiu dor 30 anos, e aí passou em diversos médicos, todos falaram a mesma coisa, e aí vem um outro médico e fala, não, a gente vai sim te libertar de tudo isso. Então, é a mensagem que eu passo para os pacientes, e aí então ele começa um plano amplo. Eu pego a vida dele, eu pego a rotina dele, então a gente tem um acompanhamento de até 6 meses com esses pacientes. É o tempo necessário na maior parte dos casos. E aí, dependendo do dia da semana, ou ele faz fisioterapia personal, faz psicoterapia, terapia de mindfulness. Eu coloco para o paciente aquilo que eu acho que é necessário para ele poder ter uma versão melhor dele mesmo. E o objetivo secundário, que é muito bom, que a maioria deles diminui a quantidade de medicamentos que tomam. E no final de tudo, normalmente, no último encontro, eles me dão um abraço e falam assim, muito obrigado. Então, realmente é uma honra poder participar disso, desses projetos, e é por isso que eu coleciono histórias de todo mundo. Você falou dois pontos que acaba estando ligado intimamente com o propósito do Ritual, né? Que é inspirar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. E você falou, né, quando você vira para o teu paciente e fala assim, você está disposto, né? Tem uma passagem que num livro extremamente famoso, né, que diga, seja forte e corajoso. É bom, né? Esteja de bom ânimo, porque eu vou fazer, né? E às vezes é esse papel, né? O paciente ele precisa estar pronto, ser forte e corajoso para passar pelo processo que o que você vai direcionar vai gerar um resultado. E o que para mim é o mais fantástico, que eu falo isso em todo treinamento, falo isso em atendimento que eu dou, é que Deus, na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta pessoas por Sim. um propósito. Então, as pessoas que chegam até você, de alguma maneira, elas estão buscando esse propósito. E até fazendo um gancho, né, com a Semana da Dor Crônica, que o Dr. Matheus está fazendo, como que o Rituale contribui com todo esse processo? Olha, é, eles não andam separados. Aqui é de fato uma extensão do que eu faço. Não é à toa que eu aceitei o convite, fiquei super feliz. Uhum. Porque quando você acredita em algo, você tem certeza que você tem algo bom a oferecer, antes disso eu vou te dar um dado. Por dia, no Brasil, 22 pessoas se suicidam. Para cada um suicídio, tem 20 tentativas. Essas pessoas estão sofrendo. Elas, às vezes, buscam ajuda, às vezes não. Eu sei do caminho e as ferramentas que existem para poder melhorar. A partir do momento que ela entra no meu consultório, eu sou corresponsável em tudo isso. Então, quando eu estou com um paciente e eu tenho algo a oferecer que eu possa ajudar ele, eu me sinto na obrigação de basicamente assim, cara, segue. Você não está entendendo. Às vezes, eu tenho um texto que fala assim que a dor é porta sem fechadura. Porque às vezes quando tem fechadura, a gente consegue fechar um olhinho e olhar o outro lado. Na dor, não. A gente fica preso, a gente não sabe o que tem no mundo externo. Então, minha vontade assim, é pegar, sacudir e falar assim, só segue, que as coisas vão acontecer. E aqui no Rituale, foi o primeiro lugar que, da mesma forma que eu, aqui coleciona histórias. As coisas acontecem. Todo mundo merece ser bem cuidado. Que lugar que não pode ter uma comida maravilhosa, no meio da Mata Atlântica, num silêncio. Os barulhos que tem aqui, é uma melodia da natureza. De pássaros, do sapo Eu martelo. acordo com um pássaro bicando a minha porta Olha só, minha janela todo dia. olha que Coisa convite. maravilhosa. A natureza está te dando bom dia, Sim. entendeu? As terapias, os cuidados das massoterapeutas, tudo aqui, ele é pensado e projetado para a pessoa, primeiro, experimentar realmente coisas saudáveis, mas segundo, para ela lembrar, que às vezes a gente esquece, que ela merece ser bem cuidada.
Então, sempre tem alguém disposto a cuidar dela. Então, quando eu vejo o Rituale, eu vejo o que é oferecido, é, é o que eu faço, né? O nosso objetivo aqui é transformar vidas. Esse é o nosso objetivo. Estranho seria se não houvesse transformação. Mas como nós sabemos, eu sei, você sabe a transformação, a gente fica na obrigação de encher a boca, de falar para o mundo inteiro que as coisas dão certo. Porque assim, eu espero mesmo, Bruno, que daqui a alguns anos, os médicos que eu treino, também o que passam por aqui, a gente consiga diminuir esses índices. E aí sim, quando pode acontecer amanhã, daqui a anos, mas aí sim, a gente vai saber que valeu a pena todo o esforço. Matheus, eu já tirando o doutor de lado, né, por essa Sim, nossa conversa, mas, Matheus, eu adoro esses papos aqui do Viva o Ritual Podcast, justamente porque eu entendo que a gente está sendo um meio de esperança para as pessoas que ainda não conhecem o Ritual, não conhecem o seu trabalho e que estão com uma dor física, emocional, espiritual, que precisam desse cuidado, possam conhecer a gente. Então, para que a gente possa transmitir ainda mais essa mensagem que eu entendo como esperança, como que as pessoas podem achar mais sobre o seu trabalho, ótimo. podem achar mais sobre você, o projeto Você Sem Dor, o Life? Me fala um pouquinho. Primeiro, o meu Instagram, meu canal de mídia principal, neuro.mateus com TH. Lá tem as minhas reflexões, tem um pouco do meu dia a dia, porque o Dr. Mateus também é família, o Dr. Mateus é pai, o Dr. Mateus também sente dor, sente alegria. Então, eu divido isso. E eu divido alguns casos lá. O site www.vocêsemdor.com.br. O telefone eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para vocês também pegarem. Eu atendo em São Paulo, capital, e atendo também online. E claro, aqui no Ritual, na Semana Dor Crônica. Vai ser um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estou disposto a ajudar essas pessoas. Além disso, vou contar um pouquinho que faz sentido, sou chefe de um serviço de neurocirurgia, eu sou colaborador do grupo de dor da Unifesp, da Escola Paulista. Eu também trabalho com dor em outros locais e sou também tutor de médicos. Eu tenho uma especialização em dor. Então, médicos do Brasil inteiro me procuram e eles vão num outro serviço que eu faço parte. E lá a gente cuida de pacientes. O que eu posso dizer para isso? Uma vez eu ouvi de um professor que ser professor é pegar sementes daquilo que você é e jogar na mão das pessoas. Se você tiver 100 alunos, pode ser que 90 delas seja rocha ruim. Rocha ruim no sentido assim, rocha dura, e aí a Uhum. semente não floresce. Mas se você conseguir plantar uma árvore, que essa semente a pessoa carrega, em outro lugar, sua missão foi completa. Então, eu realmente levo isso muito a sério. Eu tenho um prazer enorme de cuidar do próximo, de ser um tutor médico e de saber que hoje eu faço a diferença no Brasil. Uau, que, que profundo. E assim, eu acho que você que está em casa, nos assistindo no celular, onde seja, acho que percebe a paixão que você fala Ah, sobre obrigado. isso, cara. É um prazer enorme ter você aqui no Viva Ritual Podcast. E assim, para a gente ir direcionando ao final, que mensagem que você deixa para essas pessoas que convivem com dor há muito tempo e que de alguma maneira querem serem curadas dentro do contexto que a gente trouxe aqui? Que mensagem que você pode deixar para elas? Vou começar aqui parafraseando Vitor Hugo. Ele coloca assim que a dor física e a dor moral são duas faces da mesma lágrima. Falar de dor não é não é entregar uma cura simples. Não existe resposta fácil para problema difícil. Isso eu tenho total certeza. Cuidar desses pacientes exige atenção
responsabilidade. Afinal, nós somos provavelmente a última esperança deles. Então, se eu falhar, eu não vou ser só mais um. Eu fui um que falhei, que eu disse que haveria solução. Para você que está realmente sofrendo, que está difícil, você entendeu o que a gente está falando aqui. Eu sei que é difícil, eu sei que você está sozinha, eu sei que ninguém te ouve mais, que não te respeitam, que o mundo acabou, que você não consegue enxergar aquela luz no fim do túnel. Vou deixar para você 2 recados. Primeiro, procura a gente. A gente tem aqui tudo para poder cuidar de você. Nós temos bons profissionais. Nós podemos te ajudar a experimentar uma melhor versão sua. E o segundo é que ainda não acabou. Você não está enxergando a luz no fim do túnel, é porque ela está depois da curva. Então, insiste só mais um pouquinho. Que aí você vai poder ter certeza e me dar um abraço e dizer que, a partir de agora, você vive extraordinário. Muito bem, muito bem. Doutor Matheus, quero te agradecer Obrigado, imensamente, meu amigo. Foi um tá, por prazer. compartilhar todo esse vasto conhecimento, essa mensagem de esperança para quem precisa. Muito obrigado por você ter disponibilizado um pouco do teu tempo para estar aqui. E você que está aqui até agora, por favor, compartilha, curte, envia para essas pessoas que você entende que precisam dessa mensagem, que precisam desse acolhimento. E sigam o Rituale, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, porque a nossa missão é levar essa mensagem para muito mais pessoas. É isso aí.